Quais são as dificuldades que você vai encontrar quando você quer abrir um escritório compartilhado? Como que você vai mensurar o seu risco? Como você vai saber se você está no caminho certo? Olha, mensurar risco, você consegue mensurar ele através de números, né? Só que existe aí um risco emocional, psicológico, de um outro papel do risco que a gente não consegue enxergar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Estou montando um coworking. Nesse coworking eu vou ter 2 pessoas, são minhas sócias, amigas e sócias. Nenhuma das 2 tem experiência profissional em ser empresária. Tá? Então nós temos aí, eu, que já estou há 11 anos atuando no mercado de coworking, a gente tem a Mônica, que também atua no mercado de coworking, mas só agora, de um ano para cá, é que ela está atuando como sócia, ou seja, a responsabilidade de ser sócio, essa experiência de ser sócio, ela ainda não tem. E a Carol, que não tem experiência nenhuma em empreendedorismo. Então a gente tem essa situação. Eu estou montando com elas e aí a gente calculou o risco, a gente fez uma planilha de viabilidade no imóvel pequeno, no imóvel médio, no imóvel grande e no imóvel super. Para ser mais específico, a gente fez viabilidade econômico-financeira, né? Isso, ou seja, fluxo de caixa projetado ao longo do período de 4 anos, no imóvel de 160 metros, no imóvel de 250 metros, no imóvel de 400 metros e no imóvel de 750 metros. E aí, a gente fez, ali eu consigo medir o risco, né? Calculando retorno do investimento, calculando lucro médio, lucro máximo, né? Quanto tempo a gente demora para chegar no ponto de equilíbrio. A gente consegue ali calcular um tanto de coisa relacionada a risco. Só que aí eu falei com elas, olha meninas, este imóvel de 750 metros, ele vem junto com um risco, que é o risco meu, Bruna. O risco de eu, Bruna, estar inserindo 2 pessoas que não são empreendedoras, que nunca atuaram como empresárias no mundo empresarial do coworking, que é um mundo de inovação, que toda hora tem uma coisa nova, que toda hora tem vamos falar assim, uma moda nova, né? Um produto novo. E agora com a pandemia, o tipo de contrato tem estado um pouco diferenciado. E eu falei com elas, além do risco financeiro, econômico, existe esse risco meu que eu preciso colocar numa balança, de ser responsável por estar colocando 2 pessoas muito queridas no mundo empresarial. E para colocá-las de uma forma correta, para colocá-las de uma forma tranquila no mundo empresarial, eu preciso ter segurança daquilo que eu estou fazendo. Então, de cara, eu peguei e eu descartei um imóvel enorme de atuação. Por quê? Porque o risco que eu ia estar colocando elas, esse imóvel ia demorar mais para chegar no ponto de equilíbrio. Ele poderia dar um lucro maior? Poderia, ele tem uma escalabilidade enorme. Só que o tempo de maturação ia ser muito maior. Então, falei com elas, é melhor eu inserir vocês no mundo de empreendedorismo numa coisa menor, mais estável, do que eu colocar vocês num negócio onde, para mim, Bruna, o risco é maior. Então, qual é a maior dificuldade que você tem quando você vai abrir um escritório compartilhado? A dificuldade de medir esse risco. Né? E como que você mede esse risco? Isso vai muito do feeling seu, com o seu momento de vida. Né? Você está disposta a ir lá e colocar na cara e na coragem, se você não tem experiência, né? Você tem o financeiro já redondo para que você possa investir, que você possa sobreviver ali nas suas contas pessoais até o negócio dar lucro?
Né? Como que vai? Você tem alguma outra atividade que você possa gerar uma renda até que o seu coworking possa ser capaz de sustentar? Todos esses riscos têm que ser medidos, né? E muitos deles, assim como eu contei para vocês, que nesse caso, né, eu medi muito o risco emocional, psicológico meu de estar colocando duas amigas muito queridas no mundo empresarial. Tem também o risco financeiro, que aí você calcula, é muito facinho de enxergar, vamos falar assim. Né? Se você não sabe calcular, de repente um consultor consegue te ajudar a calcular, mas ele é possível calcular quando a gente fala de números. Né? Mas esse outro risco, realmente, aí depende muito do momento de cada um. Depende muito da percepção de vida de cada pessoa.